E aí, galera, sejam bem-vindos. Mais um programa Minha Vez está no ar, contando com a participação dos alunos do Instituto Adventista Brasil Central. A sua saudação, galera. Muito bem. De acordo com uma pesquisa do governo, cerca de 50 mil adolescentes foram parar na maternidade nos últimos 5 anos só no Brasil. Outra pesquisa, feita nos Estados Unidos, diz que de cada 10 adolescentes entre 17 e 18 anos, 3 já tiveram relações sexuais. Um assunto polêmico, difícil e controverso. Sexo antes do casamento. Esse é o tema de hoje do programa. Minha Vez está no ar. Direto dos estúdios do IABC está no ar o programa Minha Vez. E nós temos hoje a participação do convidado especial, Wesley Zukovski, que é formado em Teologia, pós-graduação em Pedagogia e também, você já o conhece, é apresentador do programa Comportamento, aqui da Rede Novo Tempo de Televisão. Uma alegria tê-lo aqui conosco, Wesley. Muito obrigado pelo convite. E você, meu amigo, é bom estar com você mais uma vez aqui na TV Novo Tempo. Muito bem, e olha, o tema de hoje é um tema polêmico, quente, e vou confessar para vocês, antes de começarem as gravações, um monte de perguntas já estavam surgindo aqui no nosso bate-papo, e olha, tem muita coisa legal que vai acontecer, então eu já vou começar lançando uma pergunta. O tema é polêmico, sexo antes do casamento. Galera, e aí? Como é essa coisa do sexo antes do casamento? Quantos aqui conhecem pelo menos uma pessoa que já teve relação sexual antes do casamento? Levanta a mão. Olha aí. Será que nós estamos falando a realidade de muitos jovens? Olha, eu arriscaria dizer que milhares de jovens, Wesley, já tiveram a relação sexual antes do casamento. Será que fizeram a coisa certa ou será que não? É isso que nós vamos discutir hoje. Quero perguntar para vocês que levantaram a mão, que conhecem a história de alguém, quais foram algumas das consequências dessa escolha? Vamos trabalhar em cima daquilo que já aconteceu. Quem quer falar? Quem vai ser a primeira pessoa? Vamos lá. Rafaela, e aí? Eu conheci um casal que eles eram muito novos e, eles tiveram um bebê e... Você lembra a idade deles? Um tinha 17, a moça, e o rapaz tinha 15. Ok, 17, a moça 15, o rapaz, ela engravidou e aí eles tiveram um bebê. Eles chegaram a se casar? Não. Ok, viveram separados, quem ficou com a criança? O pai. Ok, e o pai cuidou da criança. É. Ok, mais algum relato? Mais alguém gostaria de falar? Aqui, Milena? Eu conheci uma amiga minha, ela ficou grávida aos 13 anos e ela acabou tendo filhos gêmeos, 2 meninos, e isso trouxe consequências terríveis para ela, porque atrapalhou nos estudos dela, atrapalhou na vida dela social, porque ela já não tinha um bom relacionamento com a família, então isso trouxe sérios problemas. Uma escolha dela trouxe consequências terríveis para a vida dela. Eu acho que não apenas, Wesley, para a vida dela, mas no caso dessa menina, não é nem acho que uma moça, uma menina, praticamente uma criança de 13 anos, muito nova, as consequências não foram só para ela, porque e os 2 bebês e os gêmeos que vieram? A grande verdade, Paulo, é que situações como essa, elas trazem consequência para uma família e até para uma sociedade. Porque a menina aos 13 anos ter filhos, primeiro, ela comprometeu a formação estrutural do seu corpo, porque ela não tinha ainda a idade adequada para gerar filhos. Segundo ponto, ela comprometeu a sua saúde emocional. Terceiro ponto, ela colocou no mundo filhos que lamentavelmente não puderam ter uma mãe madura e preparada para educá-los. Então talvez esses filhos foram educados pela avó um pouco pela mãe, mas uma mãe que ainda não tinha maturidade para isso. As consequências elas são muito amplas e geralmente sofre mais a mãe, mas muito mais sofrem os filhos que às vezes têm que carregar por toda a vida lacunas na sua formação emocional por não ter
o privilégio de estar sendo criado numa família onde pai e mãe foram presenças constantes e já em condições de poder dar uma boa educação. Planejaram ter uma criança, constituir uma família e então dar uma boa educação. Então, realmente, assim, vem uma sequela de sofrimentos para várias pessoas quando alguém quer correr esse risco de ter uma relação sexual antes do casamento. Eu tenho a impressão que, normalmente, quando há um caso de gravidez indesejada, pelo menos das histórias que eu sei, que eu já escutei, seja em famílias, amigos ou mesmo no meu ambiente profissional, sempre as consequências piores ficam para as meninas. É verdade isso? No caso de gravidez indesejada, normalmente a responsabilidade, se é que a gente pode dizer isso, recai sobre a mãe, a menina? É isso mesmo? Por que vocês acham que recai sobre a menina? O que vocês acham? Fala, Priscila. Bom, eu acho que geralmente recai sobre a menina porque, por exemplo, ela começa grávida. Então já tem um ser dentro dela. Como já tem um ser dentro dela, então uma responsabilidade materna já vem sobre ela inconscientemente. Toda menina tem isso. Então, começando por aí, já começa. E ela quer cuidar da criança, mas não tem capacidade de maturidade para isso. Ok. É isso mesmo, pessoal? Alguém quer acrescentar mais algum outro ponto? Daniel? Porque, assim, como a criança está dentro dela, né, não do rapaz. Então, geralmente, para ele é super mais fácil abandonar tudo, fazer de conta que nunca aconteceu nada, que ele não tem filho nenhum, do que para a menina que está dentro dela, não dele, entendeu? Eu perguntei para vocês no início do programa quantos conheciam alguém que já tiveram relação sexual. Agora a pergunta é parecida, só que com consequências maiores. Quantos aqui conhecem pelo menos um rapaz que engravidou uma menina e não assumiu o filho depois? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, o número é praticamente tão grande quanto o primeiro, Wesley. Acontece isso mesmo? O rapaz faz como eles falaram, quem carrega é a mãe, é ela que vai gerir o filho dentro dela. E aí depois o rapaz, olha, fiz a minha parte, agora você se vira aí. A relação sexual, quando ela acontece fora do casamento, que é o ambiente de responsabilidade e compromisso, ela traz consequências diferenciadas para o rapaz e para a moça. Não é uma questão simplesmente machismo, não, mas é assim que acontece. Mesmo que a moça não engravidasse, as reações que acontecem no rapaz e na moça são diferenciadas no seguinte aspecto. O rapaz, quando consegue ter relação sexual com uma moça que não é a sua esposa, esse rapaz já, dentro dele, ele já despreza essa moça. Ele não tem mais respeito por ela e, consequentemente, não tem mais amor, se é que tinha. Porque ninguém consegue amar uma pessoa que não respeita. Então, o que é muito comum, e eu como pastor, eu já ouvi muitas histórias de meninas que vinham chorando, eu cedi porque ele pediu uma prova de amor, porque isso, porque aquilo, e depois que eu cedi, ele simplesmente me trocou por outro, ele foi embora, ou ele me abandonou. No rapaz, no homem, a reação é essa. Ele conseguiu ter a relação sexual, ele simplesmente passa a desprezar essa moça. Alguns rapazes, até por questão de responsabilidade ou um pouco de caráter, ainda permanecem na relação e até assumem um casamento. Mas nunca mais esse rapaz dentro dele vai ter o respeito por esta mulher. E depois, dentro do casamento, ele muitas vezes vai jogar na cara dela algumas coisas para colocar em dúvida o seu caráter e a sua imagem. Agora, na moça é diferente. Quando a moça tem a primeira relação sexual, automaticamente, pela sua natureza, ela se torna submissa ao rapaz, ela se torna dependente emocional desse rapaz e ela começa a buscar o rapaz com mais intensidade. Então, isso veja a diferença das duas naturezas. Lamentavelmente, muitas moças caem na conversa dos rapazes porque o sentimento delas é um sentimento mais puro, é um sentimento mais sincero, e elas acham que o rapaz raciocina como elas. Elas cedem, aí vem a tragédia, vem a grande decepção. Agora, quando entra ainda a questão da gravidez, aí muito pior. Porque daí ela tem a responsabilidade no corpo dela, carregando. Quem vai ter que acompanhar essa gravidez é ela, quem vai gerar o filho é ela, quem vai amamentar é ela, quem vai carregar nos braços é ela. Como o Daniel falou. Esse é o drama. E infelizmente, muitos rapazes nessa hora querem tirar o corpo fora. Eu atendi um caso de um casal em Santa Catarina, quando eu era pastor lá, quase 30 anos atrás. Esse rapaz chegou para mim, eu não sabia nada da história, falou assim: pastor, eu vou embora e vou abandonar a minha noiva. Aí eu perguntei por quê? Ele falou assim: porque eu descobri que eu tenho o dom do celibato. Ou seja, ele achava que ele tinha o dom de ser solteiro.
Aí eu falei, mas por que então namorou até agora e por que a separação? Ah, pastor, na verdade a gente acabou errando. Eu tive relações sexuais com ela e então eu fiquei sabendo até que ela está grávida, mas eu descobri que eu tenho o dom do celibato. Eu não tenho o dom para ser pai e muito menos para ser marido. E eu estou pensando em ir para o norte do Brasil para acabar com esse problema todo. Então, Naturalmente, ele teve o dom de fazer, mas não teve o dom de assumir. Aí né? é que está o detalhe. Aí eu como pastor, eu sou pastor, mas eu sou às vezes assim um pouco esquentado. E quando tem que falar as verdades duras, eu falo. Eu disse para ele assim, em primeiro lugar, se você tivesse o dom do celibato, não teria tido relação com ela. Segundo, você fez, agora você assuma. Você não vai para norte coisa nenhuma, você vai casar com essa moça, vai assumir o casamento com ela e vai assumir esse filho. Porque o filho que vai nascer é de responsabilidade sua. Eu fui muito duro com ele, graças a Deus ele acatou meu conselho. Lamentavelmente, claro, talvez nunca mais ele teria com essa moça o respeito que poderia ter tido se tivessem evitado o problema. Mas, pelo menos, assumiu. A reação dele simplesmente revelou o que acontece na mentalidade masculina quando há uma relação sexual. E mesmo a gravidez, o rapaz quer tirar o corpo fora, fugir da realidade. E permanecer virgem, casto, é difícil hoje em dia? O que vocês acham? Sim ou não? Quantos aqui conhecem pelo menos uma pessoa virgem? Levante sua mão. Tá bom, deixa eu reformular. Tirando você mesmo, quantos aqui conhecem uma outra pessoa virgem além de você? Levanta a mão. Ah, tá bom. Tá ótimo. Só para deixar vocês mais tranquilos, né? Olha, no próximo bloco, nós vamos retomar aqui a nossa conversa e eu quero perguntar para eles, saber deles, por que é tão difícil casar virgem assim? Eu perguntei, eles deram uma risadinha meio sem graça. É difícil? É. Possível? É. Quais são as dificuldades? E vou perguntar para o Wesley. Wesley, como que eu faço? Se eu quero casar virgem, quais são as dicas que eu preciso ter? Programa Minha Vez vai dar um intervalo e volta já já. Não saia daí. Ok, o programa Minha Vez já está de volta. Obrigado, Gedaías. Obrigado, Franklin, pianista e saxofonista da banda do IABC. Nós estamos aqui trabalhando e fechamos o bloco discutindo o tema sexo antes do casamento e ficou uma pergunta no ar aqui no final do primeiro bloco. A pergunta, vocês se lembram qual era? É difícil permanecer virgem hoje? E a resposta de todos eles foi: é difícil. Por quê? Por que é tão difícil a gente se manter casto, puro, para a relação sexual dentro do casamento somente? Quem vai falar? Paulo, tem várias Gabriel. coisas que influenciam hoje em dia, por exemplo, a pressão de grupo, né? Por exemplo, você tá numa roda entre amigos assim, aí surge aquela famosa pergunta, né? Ah, quem aqui é virgem ainda? Aí todo mundo fica aqui, aí ninguém levanta a mão, né? Aí é uma coisa, então tipo, hoje é normal você não ser virgem, entendeu? Já tornou-se uma coisa normal, assim, tipo, você tá numa roda entre amigos, aí eles perguntam, quem é virgem? Você fica com muito medo de levantar a mão, entendeu? Pelo fato do grupo inteiro já não ser mais aquilo. E a mídia também, várias coisas influenciam. Ok, muito bem. A mídia, a pressão do grupo, o que mais? Fala, Dani. E muitas vezes, se você fala assim, sim, eu sou virgem, aí os seus amigos, você ainda é virgem, que careta, alguma coisa assim. Rola Então, uma ridicularização de quem isso. é virgem, então? Aham. Ok, Carol, você quer falar também? Microfone para ela aqui, ok. Não só a pressão do grupo, mas também a pressão do namorado. Muitas meninas sofrem com isso, porque o namorado fala assim, se você não tem uma relação comigo, então é porque você não me ama, porque você não gosta de mim de verdade. E muitas meninas sofrem com essa chantagem emocional, né? Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você que está em casa, meninas, eu sou pai, tenho 2 filhas.
já fui adolescente há não muito tempo atrás. Isso é o que muitos não pensam. E vou dizer uma coisa pra vocês, isso é história pra boi dormir. Esse negócio do rapaz pedir prova de amor, falar, isso é tudo papo furado, ó, é gogó, ele tá querendo é outra coisa, o interesse dele é outro, porque se ele te ama de verdade e se ele quiser uma prova de amor de verdade, a primeira coisa que ele tem que demonstrar pra você é respeito. Então eu vou perguntar, eu já tenho a minha resposta pronta e vou dizer, não respeitou, pressionou, quica 2 vezes e dá um chute. Larga o menino que vai vir coisa boa pela frente. Mas deixa o pessoal falar aqui, que eu já estou falando mais como pai do que como pastor ou apresentador. O que vocês acham que no caso da amiga da Carol, o que ela deveria fazer com esse namorado aí? Pressionando, pedindo prova de amor, que conselho vocês dariam para ela? Fala, a Mariana aqui falou uma coisinha fora do microfone. Fala no microfone de novo aí, Mariana. Casca fora, vaza. Sai fora. Ó, Rafaela, e você? O que você falaria para essa amiga? Eu acho que é assim, tipo, por ser amiga, eu falaria que ela tem que ou terminar com ele e se ela não terminar, se ele continuar insistindo, o jeito é não ceder, não ceder. Bem. Agora eu até me assustei. Eu achei que a Rafa ia falar. Eu achei que a Rafa ia falar o seguinte: olha, se ele insistir muito, o jeito é continuar resistindo. Ufa. O diretor já estava essa corre, tá? Não. Agora, a intenção era essa, tipo, dar aquele clima. Isso. Você conseguiu. A intenção da Rafaela era quase matar o apresentador com essa resposta. Obrigado. Wesley, o que você queria falar? Eu preciso de um tempo para me acalmar agora. Se acalma com uma historinha rápida. A Dani estava falando antes da questão da pressão de grupo, gozação, quando a menina é virgem. Então, uma vez, numa rodinha de meninas, estavam zombando de uma porque era virgem. Ela olhou para as colegas e falou assim, se eu quiser, eu posso me tornar como uma de vocês hoje mesmo. Vocês nunca mais poderão ser o que eu sou. Então essa é uma resposta boa que você pode utilizar para não ter vergonha da sua virgindade. Eu acho que a pessoa tem que ter orgulho, porque isso representa autodisciplina, autorrespeito. Então é uma domínio próprio. Eu acho que a pessoa ela tem que assim, ter o seu senso de valor. E não tem que ter vergonha de se manter casto só porque a maioria se diz que não é. Essa é a questão. Assim, acho que o jovem tem coragem, o jovem cristão tem que ter coragem para isso. Ainda tem o detalhe que muitos ficam falando por aí, não, eu não sou mais porque eu faço e aconteço, e nada disso é verdade. Ele acaba fazendo exatamente pela pressão de grupo. Renatinha, você levantou a mão? Fala. Outra coisa também, assim, a gente tem uma tendência natural, sim, nós temos, só que a mídia também influencia isso muito, como assim, divulga e promove isso, e além de ser algo que já é natural, ficar incentivando não ajuda, né? Aí a carne é fraca, né? Porque afinal de contas, se você parar para pensar, filmes, grande maioria dos filmes fala sobre sexualidade, estimula o sexo fora do ambiente do casamento. Novelas, não preciso nem comentar. Músicas promovem também a sexualidade. Então, aonde você busca hoje nos meios de comunicação, você percebe que nós vivemos numa era, numa sociedade em que a sexualidade ela é muito explorada. E aliado ao que a Renatinha falou ali, nós temos o desejo natural. Não adianta negar, porque todo ser humano ele recebeu de Deus, Wesley, esse desejo sexual. Foi Deus que colocou isso dentro da gente. E entenda uma coisa, isso não é pecado. Você sentir atração pelo sexo oposto não é pecado. O que é pecado e o que desagrada a Deus é se você não fizer aquilo que a palavra de Deus diz, que é para você se manter, trabalhar esse desejo, controlar isso, e então você conseguir deixar e permitir extravasar esse desejo apenas dentro do ambiente do casamento. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui agora e estou curioso para saber a resposta. Foi falado, Wesley, de pressão de grupo e o desejo natural. Ou seja, o grupo me pressiona a ter relações sexuais, moçada. E a minha natureza também quer ter relações sexuais porque eu tenho essa atração. Deus me deu isso. Qual dos dois é mais forte? A pressão de fora ou a pressão de dentro? Quem vai falar? Priscila. Olha, Gabriel, então, vamos lá, Gabriel, enquanto a Priscila juntando os dois, o negócio afunda, mas... Não, se juntar a pressão de grupo com o desejo carnal... Mas, na minha opinião, a pressão de grupo é mais forte. Ok, pressão de grupo é mais forte. Sim, porque, assim,
a amizade influencia já muito, né? Na escolha, por exemplo, de um amigo. Não somente nesse aspecto, mas em vários aspectos. Se tem 5 amigos perto de você, você tem uma escolha a fazer e eles falam, não, esse é o certo, fica bem mais difícil. Então, se nessa questão também, se muitos falam... O que fica claro pra gente é que para você se tornar uma pessoa vencedora, você tem que ter muita cabeça. Como o Gabriel falou, você não ceder à pressão é difícil, mas um cara que tem a cabeça no lugar, uma menina que sabe o que faz, que caminho quer seguir, que tem foco naquilo que ela entende, de acordo com seus princípios e valores, é a vontade de Deus para a vida dela, ela consegue resistir à pressão. Priscila, fala. Bom, na minha opinião, o que conta muito é tanto o que a pessoa já tem em mente do que ela já foi criada, como também os amigos que ela escolhe. Se ela tiver bons amigos que não influenciam para isso, o que mais vai influenciá-la é o desejo de dentro. E os amigos dela vão meio que, querendo ou não, influenciar uma parte. Mas se os amigos que ela tem forem bons, não vão influenciar tanto. Mas se ela não souber escolher direito, já vão influenciar demais. Ok. Acho que uma dica rápida para o pessoal conseguir, os jovens que estão nos assistindo em casa, para não ter o sexo antes do casamento, uma dica rápida seria o quê? Evite ficar em locais sozinho com o seu namorado, com a sua namorada. Evite alimentar a sua mente com coisas que estimulem a sexualidade. Evite ouvir tipos de músicas, filmes, tudo aquilo que vai te estimular a sexualidade, alimentar essa natureza, vai te dificultar, prejudicar ainda mais você conseguir vencer. Você precisa ter força espiritual para poder aguentar essa pressão. Agora eu quero mirar aqui no Wesley e jogar a batata quente na mão dele. Estamos falando de sexo antes do casamento, virgindade. Wesley, você casou virgem? Veja, Paulo, essa pergunta nunca me fizeram antes. E foram fazer justo em cadeia nacional. Ou agora. porque ninguém tem dúvida sobre isso, ou porque não tiveram coragem. Mas a grande verdade é o seguinte, na época, quando eu era jovem, a pressão de grupo não existia por uma questão que a Priscila disse, a escolha dos amigos. Meus amigos tinham o mesmo pensamento que eu. A minha formação, a minha educação, o que a minha família ensinou, e eu encontrei uma moça exatamente nas mesmas condições. Se perguntasse para mim, foi difícil? Não, nada difícil. No meu relacionamento, namoro, noivado, até o casamento, a gente não teve nenhum momento para dizer assim, nos sentimos tentados, foi difícil. Isso não existia, porque na nossa mentalidade não havia espaço para isso. E um fato importante que é bom a gente saber, fazer a primeira vez provavelmente seja difícil. Segunda, terceira, quarta vez vai se tornando mais fácil. Então, vencer a primeira vez é mais fácil. O grande desafio para quem ainda não teve relação sexual e não é casado, não faça a primeira vez. Não ceder a primeira porque vez. Você vai ter muito mais força para ceder qualquer tentação quando ela vier. A grande alegria que eu posso dizer de olhar para trás, com praticamente 25 anos de casado, eu e minha esposa aprendemos juntos. Eu não sabia nada sobre sexo, nunca recebi orientação, informação para saber exatamente como fazia o que não fazia. A gente aprendeu junto. Isso foi maravilhoso. É uma coisa linda você estar dentro do relacionamento que você vai aprendendo com o tempo. E quanto mais tempo você vai vivendo, melhor e mais prazeroso vai se tornando a relação sexual num ambiente de confiança. Então essa é uma vantagem que vale a pena, né? Quem tem essa possibilidade, segura essa possibilidade, porque você não vai se arrepender. Maravilha, coisa boa. Renata, você quer fazer uma pergunta? E quais as desvantagens de se casar com alguém que não é virgem? Uma pessoa virgem que está pensando em casar com alguém que não é virgem tem que estar preparado para talvez algumas dificuldades, porque a pessoa que já teve uma relação não tem como tirar do cérebro dela as experiências anteriores. E toda vez que vai ter relação com essa pessoa, ela vai lembrar-se das experiências anteriores e fazer comparações. Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Se possível, o conselho é você não fazer isso. Se você é virgem, procure casar-se com uma pessoa virgem. É mais saudável para você manter essa relação num ambiente de confiança. Ok. Obrigado, Wesley, por sua participação aqui. Meninos e meninas, foi brilhante a participação de vocês, a sinceridade de vocês em falar desse tema tão difícil. E a você que está em casa, muito obrigado por ter estado conosco, conectado aqui, ligado no programa Minha Vez. Quero convidar o pastor Wesley para terminar fazendo uma oração por todos nós. Nós aqui e vocês aí em casa, onde você estiver, feche seus olhos, curva a sua fronte, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pelos momentos que tivemos aqui, obrigado pelas orientações, pelas informações que recebemos, que
esse assunto possa ser levado a sério por cada pessoa que ouviu, por cada pessoa que assistiu. Que possam ter no coração o desejo de manter a sua pureza. E se algum que está aqui acompanhando já perdeu essa pureza em algum momento, em algum erro do passado, que nesse momento peço perdão a Ti, possa receber uma nova oportunidade, viver uma nova vida e receber uma virgindade espiritual das Tuas mãos. Que assim cada jovem possa ter a felicidade, a paz no coração e uma vida feliz ao Teu lado e ao lado da pessoa amada quando tiverem aí um compromisso para toda a vida. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Programa Minha Vez chegou ao fim. Foi uma alegria ter você conosco. Semana que vem tem mais. Forte abraço. Até lá.